A Rádio Educadora AM 950 apresenta o programa Santa Casa no Ar. Um informativo da Santa Casa de Sobral, que há 90 anos vem promovendo saúde para toda a zona norte do Ceará. Santa Casa no Ar. A boa informação de quem valoriza e respeita quem faz saúde com responsabilidade. Bom dia, ouvintes da Rádio Educadora, bom dia Sobral e toda a Zona Norte. São 7h05. A partir de agora, a Educadora, a rádio da família sobralense, apresenta o programa Santa Casa no Ar. Um informativo produzido e apresentado pelo jornalista Vanderlei Moreira e o professor Vicente Pinto, com a coordenação do Padre Júnior Melo, o apoio de Zósimo Medeiros, Dr. Cristiano Araújo e José Garcia Souza, sob a bênção do nosso bispo Dom Vasconcelos, a direção técnica de Carlito Gomes e no controle de áudio este impecável J. Alberto. Estamos apresentando o programa Santa Casa no Ar. São 7h23, você acompanha conosco aqui pela Rádio Educadora, a rádio da família sobralense, o programa Santa Casa no Ar. Mês de outubro, consagrado às campanhas de prevenção do câncer de mama em todo o Brasil, doença que tem se alastrado, que tem infelizmente ceifado vidas em toda a nossa sociedade e que tem merecido aqui em Sobral, em especial das instituições de ensino, capitaneadas pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, pelo curso de enfermagem da Faculdade da Universidade Estadual Vale do Acaraú, pela Santa Casa de Misericórdia de Sobral, um conjunto muito grande de ações articulado com a Prefeitura de Sobral, a Secretaria de Saúde do município, que tem à frente a querida amiga doutora Mônica Lima, vem sendo desenvolvidas ações de esclarecimento, campanhas de prevenção e mutirões de atendimento às mulheres para abordar o assunto relacionado ao câncer de mama, mas sobretudo também para que os profissionais que militam nesta área recebam sempre melhores treinamentos, uma melhor formação, uma capacitação, uma atualização e dessa forma possamos todos engajados levar uma melhor qualidade de vida às mulheres de Sobral e de toda a região norte. Nós estamos aqui com alegria recebendo o Dr. Juvenal Linhares, médico, ginecologista, obstetra, e ele que é mastologista e que conversará conosco hoje sobre o câncer de mama. Dr. Juvenal, muito bom dia. Saúde especializada. A informação que você precisa para ficar sabendo de temas importantes da saúde, com um especialista no assunto. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educadora, bom dia a todos os ouvintes do programa Santa Casa no Ar. Bom dia, professor Vicente Pinto, Vanderlei, J. Alberto. Eu sei que muitos estão ouvindo aí o programa e estão nos acompanhando. Professor Vicente, eu costumo dizer que quando eu venho para cá a gente vem sentado na sala de jantar, né? Então a gente fica aqui sentado, batendo papo, conversando, é sempre um ambiente muito agradável de estar aqui. E para falar de tema de importância para a população feminina, né, que é a parte que me cabe desse latifúndio, né? Então é sempre muito bom falar de mulher em todos os aspectos, até porque a minha missão que eu tive como ofício de conduzir. Então, assim, esse mês realmente é um mês que se comemora o Outubro Rosa. Então, muitos de vocês devem estar andando, caminhando pela cidade, escutando ouvir falar sobre o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um mês que se iniciou nos Estados Unidos em 1990, com o intuito de se comemorar, né, e de se fazer lembrar a prevenção do câncer de mama, que é a doença hoje, né, que é oncológica, que mais mata a nossa população feminina. Dados do Instituto Nacional do Câncer são esperados quase 60 mil casos novos de câncer de mama para o ano de 2016, independente daquilo que a gente faça. E a nossa missão com esse mês, e não só com esse mês, mas durante o ano todo, eu acho que o mês ele é só um momento decorativo, ilustrativo, para que a gente possa sensibilizar a nossa população de lembrar, de se cuidar, de se tocar e de se prevenir em relação ao câncer de mama.
Como o professor Vicente Pinto falou, tem uma união de forças durante esse mês, né, da Universidade Federal do Ceará, cujo professor Vicente é diretor do campus, e eu tenho a missão de coordenar o curso de medicina, e a gente tem trabalhado junto, Faculdade de Medicina, Universidade Vale do Acaraú, Secretaria Municipal de Saúde, Santa Casa de Misericórdia de Sobral, nessa união de forças para que a gente possa sensibilizar a população sobralense da Zona Norte com relação à importância da prevenção do câncer de mama, e a gente sempre puxa o gatilho para o segundo câncer que mais mata, para o segundo câncer que é mais comum, que é o câncer de colo do útero. Então a gente resolveu esticar o Outubro Rosa, não só para o câncer de mama, mas também para a prevenção do câncer de colo do útero, que quem milita todos os dias sabe da dificuldade que a gente tem de fazer se sensibilizar, de fazer mostrar a importância disso, e eu acho que esse programa tem essa missão principal. Doutor Juvenal, aqui em Sobral, né, você, obviamente, atende pacientes que, além de residir, daquelas que residem em Sobral, também são encaminhados para o serviço dos diferentes municípios da região norte. Como é que está a estatística do câncer de mama, do câncer ginecológico na mulher sobralense, na mulher da região norte do estado do Ceará? É importante, professor, essa sua pergunta, até para que a gente consiga mostrar para a população a realidade em que a gente está situada, né? Então, para Sobral, são esperados por ano entre 80... Sobral, quando eu falo a grande Sobral, a Zona Norte, a macro-região de Sobral, em torno de 100 casos novos de câncer de mama para 2016. E, infelizmente, mais de 80% desses casos eles chegam em estágio clínico avançado, ou seja, a doença chega no momento em que a gente, muitas vezes, vai ter que submeter a pacientes a tratamentos extremamente agressivos, de ressecção total da mama, a quimioterapia, a radioterapia. Então, a realidade da gente ainda é uma realidade muito distante do que acontece nos grandes países, dos Estados Unidos, da Europa. E eu costumo dizer que o câncer de mama, infelizmente, não tem muita coisa que a gente fazer para impedir com que ele apareça, né? Então, algumas pessoas, elas são sorteadas aí por Deus, devido à sua missão, acredito eu, que faz com que essas pessoas desenvolvam. Claro, tem algumas coisas que a população pode fazer para tentar amenizar esse risco, que é perder peso, se alimentar bem, amamentar, tá? Então, esses são fatores que reduzem a chance dela ter câncer de mama. Mas 90% dos cânceres de mama, eles vão acontecer independente daquilo que a gente faça. E é importante que a gente tenha noção que a nossa missão é tentar diagnosticar esse câncer cedo. É isso que a gente quer. O fator genético ele é sempre importante e primordial em todos os tumores, mas no câncer de mama, o fator hereditário, ele tem uma relação mensurável? Qual é a probabilidade de uma mulher que teve na família, né, um ascendente direto, a sua mãe, a sua avó, a sua tia com câncer de mama, qual é a probabilidade, né, desta mulher, ela também vir a desenvolver o câncer de mama ao longo da vida, e se isso tem um período, né, na segunda década, terceira década, quarta década? Isso é importante. Então, assim, como eu falei, 90% dos cânceres de mama, eles são cânceres esporádicos, que podem acontecer com qualquer pessoa e que não existe nenhuma relação familiar. Acontece ao acaso em qualquer pessoa. Os outros 10%, eles têm esse componente genético, esse componente hereditário, que é extremamente importante, e é aí onde a gente tem, pelo menos, onde atuar e intensificar a nossa prevenção. Então, as pacientes que têm uma história familiar, principalmente de parente de primeiro grau, mãe ou irmã com câncer de mama, uma história familiar, principalmente de parente de primeiro grau de câncer de ovário, ou uma história familiar, principalmente de parente de primeiro grau de câncer de intestino. Então, esse grupo de pacientes, eles têm um risco maior, tanto para esses cânceres que eu falei, como também um risco maior para câncer de mama. E esse grupo de pacientes, eles vão precisar fazer uma prevenção diferenciada. Então, hoje, o que é que advoga a Federação Brasileira de Ginecologia, a Sociedade Brasileira de Mastologia? Que se comece a realizar mamografia a partir dos 40 anos e a partir daí anualmente. Até a paciente, por volta da idade, da tenridade, ela ter condições de se dirigir a um serviço de saúde para poder fazer o seu exame.
Então, é um pouco diferente, por exemplo, do que o Ministério da Saúde advoga. Ela advoga fazer mamografia dos 50 aos 69 anos. Mas eu costumo dizer que isso, quando o Ministério da Saúde faz, ele faz para o país inteiro. Então, tem determinados locais que não têm condições de oferecer mamografia para a população a partir dos 40 anos. Mas no meio em que a gente está inserido, a gente tem condições de oferecer isso para a paciente. Então, eu costumo dizer, por que nós estamos numa cidade saudável como Sobral? E, por sinal, tem mamógrafo sobrando, a nossa demanda de mamografia, ela sobra, tem mamografia sobrando. Quem quiser fazer sua mamografia hoje, não vai passar mais do que uma semana para conseguir realizar. É fácil de fazer. E por que eu vou tratar diferente a minha população do serviço público da população do meu consultório? No meu consultório eu peço a partir dos 40 anos. Por que em Sobral eu vou ter que pedir diferente, se eu tenho mamógrafo suficiente para oferecer? Então, a gente faz o que faz a maioria dos serviços do mundo. Oferece a partir dos 40 anos nas mulheres de risco habitual, aquelas mulheres que não têm história familiar. Quando ela tem uma história familiar de parente de primeiro grau, aí ela precisa antecipar sua mamografia. Então, se ela tem um parente que teve câncer de mama aos 40 anos, a primeira mamografia dela deve ser 10 anos antes. Então, ela tem que fazer a primeira aos 30 anos. Se ela teve uma parente que teve com 35, ela vai fazer a primeira aos 25. Porém, nunca antes dos 25. Se ela teve uma parente que teve com 30, ela não vai fazer com 20. A primeira tem que ser após os 25 anos. Se ela teve um parente de primeiro grau que teve com 50 anos, por exemplo, que aí 10 anos antes seria 40, que é a idade normal de se começar a fazer, ela não vai fazer aos 40, ela vai fazer a primeira aos 35. Tá? Então, 10 anos antes dos parentes, se for abaixo dos 35, e a partir dos 35, se ela tiver uma história familiar de primeiro grau, em que se 10 anos antes foi na idade superior aos 35 anos. Ótimo. E aí, nesse grupo de pacientes, a gente vai oferecer algumas coisas, dependendo daquilo. Certo. Professor Juvenal, essa é uma dica importante. As pessoas geralmente se assustam quando se fala da possibilidade de desenvolvimento ou do diagnóstico de um câncer. E às vezes esquecem que o fator preventivo ele é o grande aliado. Como é que se dá a estruturação da rede de atenção à mulher para a prevenção e para o tratamento do câncer de mama, do câncer ginecológico em Sobral? A porta aberta do sistema, ela funciona como e qual é o caminho que esta mulher deve percorrer? A gente, às vezes, por desinformação, acaba superestimando as demandas do serviço, André. Você quer ir logo para o especialista, quando você deve começar a partir da atenção básica à saúde, do nível primário, e percorrer o sistema. Como é que nós estamos estruturando aqui em Sobral e o que é que preconiza a Sociedade Brasileira de Mastologia? Muito bem, professor. Eu tive, inclusive, agora, dia 19, no Centro de Convenções, onde a gente teve a presença lá do vice-prefeito, da secretária de saúde, da futura vice-prefeita, que é a doutora Cristiane, que é uma pessoa muito sensível à causa das mulheres, discutindo um pouco de Outubro Rosa, e eu lancei lá o desafio para os gestores, né, de se incluir dentro do programa da atenção básica à saúde, a rotina de se perguntar à mulher, do mesmo jeito que se pergunta se ela tem pressão alta, se ela tem diabetes, se ela tem história familiar de pressão alta, de diabetes, que a gente selecione dentro das unidades básicas de saúde esses grupos de maior risco por 2 principais tipos de câncer feminino, por 2 principais tipos de câncer masculino, e que faça parte do checklist da agente de saúde, da agente comunitária de saúde, a pergunta nas famílias de mulheres acima de 40 anos de quem fez mamografia e daquelas mulheres acima dos 25 anos ou que tiveram vida sexual ativa, de quem fez prevenção, e cobrar isso da paciente. Isso tem que fazer parte do calendário normal. Que se cobra uma rotina de cobertura vacinal, de vacinal, do mesmo jeito que se cobra pré-natal, isso tem que fazer parte do dia a dia. O câncer de mama hoje é a segunda doença que mais mata a população do nosso país. Então, realmente, a gente precisa fazer isso, entrar no calendário, a rotina habitual de perguntar ao homem se ele fez o exame da próstata, de prevenir câncer de pulmão, de prevenir câncer de intestino. Essas doenças oncológicas, ela tem que entrar no calendário habitual da agente de saúde. E tudo começa a partir dela.
Então, a agente de saúde ela tem que captar essas pacientes, incentivar para que elas procurem a unidade básica de saúde e lá o médico, a enfermeira, lá no próprio posto de saúde, independente de qualquer que seja, existe um pedido de solicitação de mamografia. E toda enfermeira ou médico da unidade básica, ela tem pleno conhecimento de quando é que deve começar a realizar a mamografia. E dentro de toda unidade básica, por mais distante que seja, ela tem uma coleta de exame de prevenção do câncer de colo do útero. Exatamente. Então, não se justifica não se fazer. Eu acredito que a gente tem que trabalhar também o componente familiar e o componente pessoal. Isto porque não se deve esperar um sintoma, né, ou um sinal já avançado da doença para que as condutas sejam adotadas. Qual é o fator indicador de realização da mamografia? Esse você falou aqui. A minha idade, né, a existência ou não de um parente na família com a história familiar. Então, o simples fato, né, você, uma mulher, completei 40 anos de idade, ok, vou comer um bolo, vou cantar os parabéns e a partir de amanhã eu vou procurar fazer minha primeira mamografia. Exatamente, professor. Esse é que tem que ser o raciocínio da população e esse tem que ser o raciocínio do gestor e esse tem que ser o raciocínio de quem está lidando direto com o paciente. Eu sempre advoguei também, doutor Juvenal, uma participação ativa e muito importante dos companheiros, dos parceiros, dos maridos. Você muito bem sabe disso, às vezes você chega a um diagnóstico de câncer de mama tardio, uma lesão que está ali há no mínimo 2, 3 anos, né, com uma deformidade da mama, e aquela mulher... o companheiro não consegue perceber. Como é que aquilo pode? Ali. É verdade. Um dos meus slides nas minhas apresentações é uma página de jornal que escreve lá, machismo faz mal à saúde. Então a gente tem que parar com isso, né? O homem acha que a mulher não precisa fazer prevenção, porque o enfermeiro do posto é homem e não vai deixar ele examinar. Então existe muito isso ainda no nosso dia a dia. Eu costumo chegar, eu mostro algumas figuras e algumas imagens que infelizmente na rádio a gente não tem como mostrar, de pacientes, inclusive bem orientadas, e pacientes que moram na mesma rua da unidade básica de saúde. Algumas vão ao posto todos os dias ou quase que semanalmente. E chegam em estágios da doença que você olha a situação da mama daquela paciente, você não consegue imaginar como é que ela deixa daquela forma. Chega às vezes mama, professor Vicente, com míase, com tapuru dentro da mama, com câncer de mama. Tá? A pessoa vê um bicho dentro da sua mama e não procura assistência. Aquilo tem a dor, tem o odor da secreção, enfim. E aí tem lá o companheiro do lado, namorando, tendo relação. Mesma coisa com câncer de colo do útero, a mulher sangrando, a vagina com um cheiro extremamente forte, e o marido está lá e não participa daquilo, não divide, não compartilha, não incentiva para ali atrás. Então, o papel realmente do esposo, do companheiro, o papel dos filhos, ele é extremamente importante. Então, é preciso que se sensibilize toda a família para que a coisa funcione, senão não anda. E aí, dentro dessa continuidade que você iniciou o raciocínio, tudo começa da unidade básica de saúde. A realização da prevenção, se ela der alterado, existe um protocolo dentro do município de onde a paciente deve procurar. Então, o exame de prevenção alterado, ela vai ser encaminhada imediatamente para o Centro de Especialidade Médica de Sobral, onde lá vai ser feito um exame de colposcopia, que é olhar o colo do útero com um aparelho que aumenta o tamanho daquele colo do útero, vai ser feita a biópsia e vai ser feito o tratamento. E a gente tem um grupo de pessoas muito preocupadas com isso, de todo dia, professor, a gente tem mais de 60 casos de câncer de colo uterino, de exame de prevenção alterada, que as enfermeiras ligam todos os dias para a unidade básica de saúde, para a casa dela, e elas não vão se tratar. Não vão se tratar, sabendo que tem câncer e não vão se tratar. Porque eu não vou, porque eu tenho medo, eu não estou sentindo nada, essa prevenção está errada. Não está errada, gente, vamos se cuidar. E aí a mesma coisa com relação à mamografia. Faz a mamografia, é solicitada no posto de saúde, o atendimento tem um mamógrafo lá extremamente rápido, a policlínica tem um mamógrafo que não deixa a desejar nenhum grande hospital do país, tá? Então o mamógrafo da policlínica é um mamógrafo digital, extremamente automatizado, com resultado e laudo rápido. A Santa Casa tem mamógrafo, existem algumas clínicas privadas de Sobral que são conveniadas ao SUS. Então, hoje, professor, Sindicato dos Calçadistas, então hoje tem vários locais. Só para vocês terem ideia, um mamógrafo hoje ele é capaz de fazer 10 mamografias por ano. Então, a gente teria, em média, né, isso dados do Ceará, condições de realizar 300 mamografias por ano. Esses mamógrafos no Ceará só conseguem realizar 48 mil. Porque ninguém vai fazer. E a gente tem uma demanda reprimida de mais de 250 mil mulheres que deveriam fazer e não vão.
Então, assim, a máquina não falta. Existe lá o mamógrafo, existe lá o radiologista para laudar e existe o especialista para onde ela deve ir depois. Então, vai na unidade básica, solicita a sua mamografia após os 40 anos, de lá vai ser feito, encaminhado o local onde você vai realizar, pegou o laudo da mamografia, volta para a enfermeira ou para o médico da unidade básica. E em relação à mama, existe uma classificação que é muito bem direcionada. De acordo com o laudo, ela já vai lhe dizer se você tem que fazer a mamografia com 1 ano, se você tem que repetir com 6 meses, ou se você deve ser encaminhado para o especialista. Isso é muito bem definido em mama, não só aqui, mas no Brasil inteiro. Tá? Então, não se justifica não realizar o exame. E aí, depois de lá, você chegou no especialista, ele vai lhe conduzir, ele vai adequadamente lhe tratar e espero que seja diagnosticado o mais cedo possível. Percam esse medo, né? Então, eu costumo dizer que câncer, ele diagnosticado inicialmente, ele tem toda a possibilidade de cura. E essa é a função da mamografia. Palpar aquilo que a gente já sente, o nódulo que você percebe, ele é fácil, não precisa de mamografia. A função da mamografia é perceber aquilo que você não consegue tocar, aquilo que o médico também não consegue tocar. Então, independente do autoexame não ter dado nada, independente do exame clínico lá no posto de saúde, que a enfermeira ou o médico fez e não viu nada, isso não lhe isenta de fazer mamografia. Você tem que fazer mamografia a partir dos 40 anos, todo ano, independente de estar sentindo nada. A função da mamografia é detectar lesões menores do que 1 centímetro, em que a possibilidade de cura é de 100%, se você diagnosticar com esse tamanho, e você não vai sentir nada. Então, por isso dá importância. E uma cura com preservação. E uma cura com preservação. Hoje a gente tem cirurgias conservadoras, sem muitas vezes você diagnosticou com um tamanho menor do que 1 centímetro, você não vai precisar perder os cabelos, você não vai precisar fazer radioterapia, você vai fazer uma técnica que a gente chama linfonodo sentinela, tirar só uma ínguazinha debaixo do braço, que não vai limitar seus movimentos. Então, a escolha é sua, né? Ou de se tratar uma possibilidade de cura e de estética preservada, ou correr o risco, dentro dessa roleta russa da vida, de se chegar com uma doença avançada, com a possibilidade de cura muito pequena e com um tratamento extremamente mutilante. Professor, recebemos aqui de uma ouvinte, né? Ela mandou aqui uma mensagem. Ela queria saber se o cisto ou fibroadenoma de mama, né, pode virar um câncer. Isso é importante, essa pergunta. Então, essas duas doenças que ela falou, que é o cisto mamário e o fibroadenoma, são as duas patologias benignas, ou seja, que não são câncer, mais comum da mama. Então, o cisto de mama é uma bolinha de água lá que a gente costuma chamar de alteração fibrocística benigna da mama. Para o leigo, ele muitas vezes conhece com o termo de displasia. Então, antigamente se chamava esse termo de displasia, que parecia que era uma coisa que ia virar câncer. Então, para se desmistificar esse nome, para se dizer para a paciente que isso não tem nenhum risco de câncer, esse termo foi abolido. Então, o cisto mamário está presente em quase 70% das mulheres. Eles aumentam e diminuem de acordo com o período menstrual. Às vezes, perto da menstruação, eles aumentam, depois da menstruação, eles diminuem. Por isso que a gente sempre orienta para as mulheres examinarem a mama 1 semana depois da menstruação, que é quando a mama vai estar mais murcha, esses cistos vão ter diminuído. Então, o cisto, o risco de câncer é 0, não tem nenhum risco. O fibroadenoma é um tumor sólido, um nódulo sólido, que também o risco de câncer não existe se for um fibroadenoma habitual, normal, que é o que a gente chama de fibroadenoma canalicular, que se desenvolve dentro do ducto. Existe um fibroadenoma, que é a exceção, chamado fibroadenoma complexo, que esse aumenta um pouquinho o risco de câncer de mama. Mas, no geral, cisto não aumenta o risco de câncer de mama e fibroadenoma também não aumenta o risco de câncer de mama. Ok, professor. Exatamente. Doutor Juvenal, nós temos em Sobral uma rede muito bem estruturada. Nós temos profissionais, né, preparados, capacitados, aptos a agir. Nós temos uma rede de mamógrafos que atende, como você muito bem colocou aí, supera a capacidade, né, do município da região. E, paradoxalmente, nós temos um contingente muito grande de mulheres que não realizam os exames de prevenção e que, às vezes, não conseguem sequer realizar o tratamento posto diagnosticado. Qual é o grande desafio? Onde é que você acha que a gente tem que atuar e precisa se esforçar mais para mudar esse cenário? Eu acho que o grande desafio, professor, é realmente ainda da conscientização da população. Eu acho que esse é o maior desafio. Da gente conseguir conscientizar com que essas mulheres, elas realmente tenham a capacidade de fazer seus exames e que elas acreditem que é importante isso, que elas se dirijam à rede em relação a isso,
Tá? Em relação ao fluxo de atendimento oncológico, assim, depois do diagnóstico estabelecido, hoje a grande maioria das mulheres com câncer de mama diagnosticada, elas conseguem se operar no prazo de 30 dias. Se você for ver pelo Ministério da Saúde, ela diz que todo paciente com câncer tem que ser operado dentro do prazo de 60, né? Então, aqui em Sobral, a gente consegue fazer com que essas pacientes oncológicas, eu falo isso pelo menos em relação à ginecologia, elas têm conseguido se operar dentro do prazo de 30 dias, não mais do que isso. Entre o diagnóstico, saiu o resultado da biópsia e a cirurgia dela, ela dentro de 30 dias ela consegue realizar o seu tratamento. Existe ainda, você sabe disso tão bem quanto eu, um pouco de dificuldade de retardo diagnóstico com relação a laudo patológico, por conta da deficiência que ainda o município tem de patologista, mas isso tem sido amenizado. A Secretaria de Saúde tem terceirizado muito desses laudos, tem pago por fora para que isso seja realizado em outras redes de assistência. Então, hoje, um resultado de uma biópsia que antes demorava 60, 90 dias, hoje está saindo em torno de 20, 30 dias no máximo. Então, a gente reduziu bastante isso. Então, em relação à realização do exame, como eu falei, a mamografia ela tem sido rápida, o tratamento cirúrgico tem sido rápido, a quimioterapia, ela depois do tratamento do procedimento cirúrgico, ela tem conseguido fazer em tempo hábil. Então, assim, a gente tem conseguido estabelecer uma rede de assistência dentro das possibilidades da região que consegue trazer para a paciente um tratamento de qualidade, sem isentar ela de nenhum tipo de tratamento adicional que ela deveria fazer. Com as restrições de SUS, às vezes atrasa um remédio, às vezes atrasa um procedimento cirúrgico, mas assim, isso é a exceção. Na maioria das vezes a gente tem conseguido, essa rede ela tem funcionado bem. Tá? Então o que precisa realmente é isso. Por que a rede não funciona tão bem? Porque a paciente chega tarde. E realmente isso nos angustia, isso nos deixa triste. E tanto com relação ao câncer de mama e muito mais ainda com relação ao câncer de colo do útero, porque se o câncer de mama só tem como eu diagnosticar cedo, o câncer de colo do útero tem como eu fazer com que ele apareça, desde que eu tenha consciência de fazer o meu exame de prevenção. Eu costumo dizer que o câncer de mama ele é um presente de Deus, o câncer de colo do útero a pessoa precisa querer ter. Então, só tem câncer de colo do útero quem quer, ou seja, eu não quero nem pisar no posto de saúde para fazer minha prevenção, nunca na minha vida. Né? Porque o câncer de mama ainda tem esse fator genético, eu costumo dizer que família a gente não escolhe, né? Uhum. Então, ele realmente vem com a gente e a gente tem que absorver aquela história familiar. O câncer de colo do útero, ele não tem história familiar nenhuma. E é uma doença de evolução lentíssima. E é uma doença de evolução lenta, então, para você desenvolver um câncer de colo do útero, principalmente avançado, sem possibilidade de cura, leva de 5 a 8 anos. Então, não tem por que você passar tanto tempo sem procurar sua assistência. E o câncer de colo do útero é uma doença sexualmente transmissível. Então, hoje existe a vacina do HPV, que ela está sendo dada nas unidades básicas de saúde, gratuitamente, meninos, né? A partir desse ano para os meninos de 11 a 13 anos. Então, hoje é gratuita a vacina do HPV. A vacina do HPV, quando dada na idade correta, que é nesse grupo de pacientes, ela consegue prevenir o câncer de colo do útero em 95%. Então, acredito que dentro em breve esses números, desde que, mais uma vez, a população tenha consciência da realização da vacina, que é outro grande desafio dos postos, é buscar adolescente, que já é arredio por natureza, para ir tomar a primeira dose, tomar a segunda e fazer o reforço. Né? Então, é preciso que as mães peguem no braço das suas filhas. Eu costumo dizer que pega no braço para tomar a vacina da hepatite, da tuberculose, a gente vai ter que pegar no braço para tomar a vacina do HPV. Acabar com essa história de que porque o HPV é uma doença sexualmente transmissível, eu não vou vacinar minha filha, porque eu estou incentivando a ela a ter relação. Então vamos deixar essa ignorância que isso não existe. Tá? Então ela vai tomar a vacina para se proteger quando ela for ter relação daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quando ela casar. Essa é a função da vacina. Tá? Não é, ela vai tomar a vacina e amanhã ela vai começar a ter relação. Pelo amor de Deus, não é isso. Né? É proteger para o futuro. A gente escuta cada coisa, viu, professor? Você que a gente precisa justificar. Eu acho que esse programa é importante para isso. E o uso do preservativo, né, previne, importante contra o câncer de colo do útero. A fidelidade, né? E hoje que está tão como é que se diz? O professor Gerardo está tão cafona, né? A fidelidade, mas ainda é importante, né? Para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. E aí a gente mostra que o câncer de colo do útero, ele deve ser dessa forma. Iniciou a relação sexual, no ano seguinte eu tenho que colocar na minha cabecinha que eu vou ter que começar a fazer minhas prevenções anualmente. Vai fazer a prevenção no posto de saúde, qualquer posto de saúde tem.
é igual. A prevenção colhida pela enfermeira é igual à prevenção colhida pelo Dr. Juvenal no consultório dele, é igual a qualquer outro exame. Se ela der alterada, é que ela vai precisar ter a visão do especialista. Tá? Mas não menospreze a qualidade da prevenção do posto. Eu costumo dizer que a enfermeira talvez escolha melhor até do que eu, porque ela está todo dia fazendo 5, 10, 15 prevenções, consegue ver colo do útero, tem uma experiência bastante nisso, e ela muitas vezes consegue colher melhor até do que a gente. Então vamos valorizar o que a gente tem perto da casa da gente. Parece que a gente tem um hábito de valorizar o que vem de fora, o que é de longe, né? Só presta se eu pegar uma fila de 3 dias, o doutor só é bom se eu ficar esperando ele 5 horas. Então a gente tem que pagar caro. E se pagar caro, né? Então a gente tem que ter consciência que dentro do posto de saúde existe um serviço de prevenção. O local para onde a secretária de saúde manda as lâminas para ler é o mesmo local para onde eu mando as lâminas do meu consultório. Então é igual, a pessoa que está lendo é a mesma pessoa. Então vamos tomar consciência. De ouvinte. Professor, a ouvinte diz que realmente esses tratamentos, alguns são até dolorosos, né? São difíceis. E ela está perguntando quando é indicado, ou quando é para ser feita a mastectomia preventiva. Muito importante, é bom saber que a população tá ligada nisso, né? Então a mídia, ela divulgou muito, por exemplo, o caso da Angelina Jolie, né? Que é uma atriz muito bonita e que serviu de exemplo aí da discussão e mobilizou em relação ao câncer de mama. Então, assim, a mastectomia profilática, antigamente chamada de profilática, hoje chamada mastectomia redutora de risco, ela tem umas indicações muito específicas. É importante que a população tenha consciência que isso não é o dia a dia. Eu estou aqui em Sobral há 10 anos, nunca fiz nenhuma mastectomia profilática ainda, redutora de risco. Tá? Por quê? Porque dentro daqueles 100% dos casos de câncer de mama, 2 a 3% desses casos são relacionados a uma mutação de um gene, né, uma alteração genética que existe, tá, pequena, dentro de um gene chamado BRCA. Então, esse gene chamado BRCA, que é o BRCA1 e o BRCA2, BR de mama, viu? BRCA de câncer. Isso. E aí, quando ele está mutado, quando ele está alterado, ele aumenta a chance ou traz a possibilidade de, no decorrer da vida, em 80% das vezes, a paciente ter câncer de mama. Então, quem tem a mutação desse gene, no decorrer da sua vida, ela tem 80% de risco de ter câncer de mama. E aí a gente precisa oferecer para essa paciente alguma coisa para evitar que esse câncer apareça. Que em algumas pacientes, elas preferem tomar remédio, que existe hoje uma droga para tentar reduzir esse risco, chamado tamoxifeno, que reduz em 50%. E existe a possibilidade, dependendo, claro, psicologicamente da paciente, né, de ela fazer essa mastectomia redutora de risco, que reduz em torno de 95% do risco de câncer de mama. Nem reduz em 100% não, viu, professor? Ela vai tirar 2 mamas, mas ela ainda tem risco de ter câncer, porque na cirurgia a gente não consegue retirar 100% do tecido, sempre fica alguma coisa. Exatamente. E aí, quem tem que fazer, doutor Juvenal, esse exame de investigação do BRCA? Então, esse exame ele tem que ser solicitado pelo geneticista, né? Então, um médico específico para a área, e naquele grupo de paciente de alto risco, ou seja, que tem um heredograma, uma árvore genealógica de câncer. Não é só assim, eu tive uma mãe com câncer, eu vou ter que fazer esse exame, não. Eu preciso ter uma mãe, uma avó, um irmão, uma prima, uma tia. É uma árvore genealógica muito grande de câncer de mama e de outros cânceres, como de ovário e de intestino. Isso. Então, vai ser estudado essa família e a paciente que vai fazer o exame, a primeira paciente que tem que fazer o exame não é a sadia, é a doente. Por quê? Porque ela já tem câncer, então aquele exame não vai trazer nenhuma repercussão para ela, ela já sabe que tem. Depois que o dela der alterado, aí vai ser oferecido para os familiares a possibilidade de realizar esse exame. É um exame ainda caro hoje no Brasil, já barateou bastante, ele custava em torno de 10, 15 mil reais. Hoje você consegue fazer esse exame em torno de 2 mil, 2.500, 3 mil reais, que é encaminhado o material para fora de Sobral, mas ainda é um exame de custo caro. E não é assim, eu vou lá no laboratório, vou solicitar o meu BRCA, eu tenho um convênio, eu vou solicitar o meu BRCA. Isso é para um grupo extremamente restrito de pacientes. Da mesma forma que a mastectomia redutora de risco, essa mastectomia profilática, é para esse grupo de pacientes de risco em que a gente pode estar oferecendo para ela, que é um grupo muito pequeno, não é o dia a dia da gente. E é uma decisão controversa porque a presença desse gene mutado nessas mulheres
ele não vai significar que a doença será letal. Ele vai significar que a probabilidade do surgimento da doença é muito maior do que as outras mulheres. Que a população Mas geral. A doença surgindo é a mesma coisa. Se diagnosticar precocemente, você pode fazer um tratamento completamente isento, sobretudo do que essa cirurgia preventiva faz, que é a mutilação. Você tirar por quase completo, né? O tecido das duas mamas e substituir por prótese. Se você acompanha, faz o diagnóstico precoce... Inclusive, para esse grupo de pacientes conservador. Existem rastreamento diferenciado, né? Que a gente começa mais cedo, a gente utiliza a ressonância magnética, e existe um rastreamento diferenciado para esse grupo. Professor Juvenal, realmente o tempo chega ao fim. Já acabou. Já está ali o Ginaldo Azevedo já se preparando para assumir a conversa é estúdio. boa, passa rápido, não, nem Mas percebi aqui. eu queria aqui passar para os nossos ouvintes o depoimento da dona Ana Helena Vasconcelos, que ela está contribuindo com a campanha do Outubro Rosa da Santa Casa de Sobral, ela que realmente teve câncer, foi tratada, e ela se dispôs a fazer um vídeo, um depoimento para conscientizar as mulheres. Vamos ouvir aqui, J. Alberto. Vou dar aqui o play, ok? Oi, gente. Bom dia. Eu hoje estou aqui para falar sobre o Outubro Rosa. Hoje é a abertura do Outubro Rosa e o ano passado eu fiz aqui na Santa Casa com o slogan: nem toda rainha usa coroa, algumas usam lenço. Mal eu sabia que esse ano eu estaria de lenço. Mas Deus foi muito bom comigo, muito generoso, minha família, minhas filhas, mas antes de tudo, eu cuidei a tempo. Eu fiz a mamografia, eu fiz o exame de rotina. Então, eu estou tendo um tratamento favorável ao meu restabelecimento. Eu estou bem. E eu quero agradecer a todos os amigos, todos os colegas que torceram por mim, que rezaram por mim. E eu acho que a retribuição que eu tenho que dar a todos vocês, o presente, é o conselho. Se cuidem, façam o autoexame, façam a mamografia. Só assim a gente tem chance de cura, como graças a Deus eu estou tendo. Então eu vim com essa camisa hoje falar com muito orgulho, porque não adianta a gente ficar se lamentando, por quê? Pra quê? Então, se eu fui escolhida para ser um instrumento de divulgação, de dizer que a gente não pode ficar esperando as coisas acontecer, a gente tem que se prevenir. E eu me preveni. Infelizmente, ele estava aqui, mas ele já foi retirado e eu já estou bem. E eu vou, se Deus quiser, vou ter a chance de divulgar que outras pessoas também tenham a mesma sorte que eu estou tendo. Muito obrigada pela oportunidade, um beijo em todos, obrigada pela torcida e eu estou muito bem. Obrigada. Ok, ouvimos o depoimento da dona Ana Helena Vasconcelos, funcionária da Santa Casa, coordenadora do setor de responsabilidade social. Professor Juvenal, chegou ao fim realmente. Agradecer a sua presença, é muito rica a sua presença aqui. Professor Vicente Pinto, o programa chegou ao final. Pois é, vamos agradecer mais uma vez a audiência, a participação do ouvinte que ligou, que interagiu. Agradecer a você que sempre às sextas-feiras acompanha o programa Santa Casa no Ar. Desejar a todos um bom final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.